Os seres vivos estão em constante interação entre si e com os fatores não vivos ou fatores abióticos, como o solo, o ar, a água, a temperatura e a luz solar. A interação entre os seres vivos e os fatores abióticos resulta em um fluxo de energia. A transferência de energia ocorre quando os seres vivos se alimentam e servem de alimento para outros organismos, o que chamamos de cadeia alimentar. Em uma cadeia alimentar, os seres vivos podem ser classificados em produtores, consumidores e decompositores. Os produtores produzem a própria energia, o próprio alimento, como por exemplo as plantas e o fitoplâncton. Os consumidores se alimentam dos produtores. Os consumidores que se alimentam dos produtores são os consumidores primários. Os consumidores secundários se alimentam dos consumidores primários e os consumidores terciários se alimentam dos consumidores secundários e assim por diante. Na natureza também tem os decompositores, que decompõem a matéria orgânica, fazem a reciclagem dos nutrientes. Os decompositores devolvem os nutrientes que já fizeram parte do corpo dos outros seres vivos para a natureza. É comum as pessoas se confundirem com o sentido das setas, mas entenda que a seta indica o fluxo de energia e podem ser traduzidas por serve de alimento para. A planta serve de alimento para a lagarta serve de alimento para o pássaro e o pássaro serve de alimento para a águia. Por isso, a seta está partindo da planta e chegando na lagarta, saindo da lagarta e chegando no pássaro, saindo do pássaro e chegando na águia. Ela indica o fluxo energético, o sentido do fluxo de energia. Os produtores, como por exemplo as plantas, têm em suas células organelas chamadas cloroplastos. Dentro dos cloroplastos tem clorofila, um pigmento responsável por absorver luz solar. A luz solar é a energia que a planta vai utilizar para realizar fotossíntese. Durante a fotossíntese, esses seres vivos, os produtores, retiram água e gás carbônico do ambiente, o que resulta na produção de oxigênio, que é utilizado na respiração de grande parte dos seres vivos, e também produzem glicose, açúcar. Isso mesmo, o açúcar que a gente utiliza para adoçar o nosso café de manhã, que também é feito aqueles doces que a gente tanto gosta. Também fazem parte das cadeias alimentares os decompositores, que são os seres vivos responsáveis por realizar a reciclagem da matéria orgânica na cadeia alimentar, ou seja, eles devolvem os nutrientes que faziam parte dos animais ou plantas que morreram para o ambiente. Os principais representantes dos decompositores são os fungos e bactérias. Mas, nos ecossistemas, as cadeias alimentares não ocorrem de forma isolada. O conjunto de várias cadeias alimentares interligadas recebe o nome de teia alimentar. Podemos observar que em uma teia alimentar, que é o conjunto de várias cadeias alimentares, um organismo pode participar de mais de uma cadeia alimentar. O pássaro, por exemplo, é consumidor primário e secundário ao mesmo tempo, porque ele pode se alimentar dos frutos de uma árvore, lembrando que a árvore é um produtor na cadeia alimentar, ou pode ser considerado consumidor secundário, pois ele também se alimenta da lagarta, que se alimentou das folhas da planta, e ele faz parte de outra cadeia alimentar, onde ele se alimenta do gafanhoto, que se alimentou da planta, e o gafanhoto serve de alimento para o rato, que servirá de alimento para a águia. Os seres vivos estão em constante interação entre si e também com o meio ambiente.
Porém, a superexploração do ambiente tem gerado muitos desequilíbrios ambientais, com a redução drástica de populações de pássaros, aranhas e pequenos roedores, como preás, por exemplo, o que pode causar um desequilíbrio ecológico. Por quê? Porque esses animais que eu acabei de citar são predadores naturais de insetos, como os gafanhotos, por exemplo. E quando ocorre uma redução da população de pássaros, aranhas e outros roedores, aumenta muito a população de gafanhotos. Lembrando que os gafanhotos se alimentam de plantas e com uma superpopulação de gafanhotos podem ocorrer sérios danos às plantações. Por isso a importância de preservar o meio ambiente e o ecossistema das diferentes espécies de seres vivos.